Fala, diagrama! Tudo bem com vocês? Hoje o japonês vai contar um pouquinho para vocês o que aconteceu em fevereiro de 2021 e provar para vocês que esse mês nos provou que o mercado financeiro e Brasil não é para amadores. A gente teve uma volatilidade gigantesca, inclusive esse foi o pior, teoricamente, mês desde setembro de 2020. Caímos 4,37%. Então o Ibovespa, meu Deus do céu da terra, fazia muito tempo que não vi uma queda desse tamanho. E lembrando que fevereiro começou com muita animosidade por nossa parte. A gente estava muito otimista, principalmente porque o Pacheco e o Lira agora sim conseguiriam fazer o Bolsonaro governar, não é mesmo? A gente teve toda aquela disputa que demorou janeiro, mas fevereiro está tudo mais tranquilo. Estávamos muito animados, mas a gente saiu do animado demais para o quase pessimista. A gente não está pessimista ainda, mas muita coisa mudou, na verdade. Então lá atrás a gente teve sim um aumento de probabilidade de ter maior governança pela parte do Bolsonaro, com o Lira e o Pacheco, na verdade, agora no comando do Senado e da Câmara dos Deputados. Só que depois de muito fazer, a gente acabou nadando e morrendo na praia. A gente sabe também o que aconteceu, foi principalmente aqui na interna, na verdade, por isso eu sempre falo de crise tupiniquins e por isso que os assessores sempre falam da diversificação internacional, que é muito importante. Isso ajudou a proteger muito a nossa carteira nesse mês de fevereiro. E ela também foi prejudicada lá para fora. A gente teve também lá fora um descolamento da curva de juros futuros de 10 anos, o Treasury Notes de 10 anos lá fora, e são os títulos mais seguros do mundo. Isso quer dizer que a inflação estava um pouquinho esticada do lado de lá. Hoje já deu uma corrigida, dia 1º de março agora já deu uma corrigida, então está tudo mais tranquilo. Mas fevereiro foi bastante tensa essa questão, porque quando há esse descolamento da curva de juros nos Estados Unidos, todo mundo começa a fugir para o Tesouro Direto americano, porque ele se torna um pouquinho mais atrativo. E aí a bolsa acaba deixando de ser um pouquinho atrativa, principalmente se tratando dos melhores, na verdade, títulos de tesouro do mundo, os títulos mais seguros. Então os grandes fundos acabam correndo para lá. E aí, o que acontece é sempre uma relação de medo, na verdade, e retorno. É sempre o risco e retorno. Se você não tem, como por exemplo, aqui no Brasil hoje, uma perspectiva de ganho muito grande com a taxa Selic, devido ao risco que é deixar o seu dinheiro aqui no Brasil, por exemplo, é mais fácil correr para a Bolsa. Isso aconteceu nos Estados Unidos também, isso aconteceu e está acontecendo aqui também. Então a gente teve ali essa curva futura de juros descolando e fez que o pessoal saísse um pouquinho de bolsa e voltasse seu dinheiro pro Tesouro Direto americano. E por aqui a gente teve toda essa confusão que teve em relação ao tal liberalismo que foi falado sempre em campanha e batido durante toda a campanha e pós-mandato também. Na verdade, pelo menos na primeira metade, sempre foi essa a pauta do governo. E aí o que aconteceu foi uma intervenção sim em Petrobras. Bolsonaro falou que eles tinham, na verdade, a Petrobras tem uma função social e que deveria cumprir essa função social. Só que ela é uma empresa já com capital aberto e ela tem vários milhares de acionistas minoritários hoje, que acreditam na empresa, acreditam em toda a capacidade do presidente Castelo Branco, que foi demitido pelo Bolsonaro para colocar o general Silva e Luna, e foi isso que causou toda essa confusão. Bolsonaro falou que o preço estava muito caro da gasolina, que ele fez isso de afronta, na verdade, mas a gente sabe também que o Brent subiu bastante, o dólar também é bastante esticado e que sim, ele tinha que fazer isso para a sobrevivência da empresa. Eu sempre falo, na verdade, a gente também não trabalharia no deficitário. Falar, vou deixar o dinheiro com vocês, aí um aninho vocês trabalham de graça e não funciona. Nenhuma empresa funciona assim, a não ser Petrobras. Então isso aconteceu, foi bastante tenso, principalmente o discurso do governo é sempre nessa linha, na verdade, é quando você muda a linha, acaba mudando muitos fundamentos. Em paralelo a tudo isso, a essa troca a gente teve também o André Brandão, que é CEO do Banco do Brasil, colocando seu cargo à disposição pelos boatos. Depois o Banco do Brasil desmentiu isso através de fato relevante, mas o que a gente vê agora é uma nuvem bastante grande e densa em relação a essa parte do falso liberalismo. Será que é tão liberal assim esse governo? Tanto é que eles fizeram uma marcha e foram rumo a
a entregar a PEC da privatização de Eletrobras, só que viu-se que tem um golden share, tem uma participação gigantesca do governo ainda, isso desagradou muito o mercado do lado de cá. E o que a gente quer, na verdade, é só as reformas, tudo que foi prometido que seja cumprido, porque aí o cara lá de fora, o investidor estrangeiro, olha lá de fora e traz o dinheiro para dentro de casa, assim como aconteceu em outubro e novembro, e um pouquinho de dezembro do ano passado, onde tudo estava mais claro e limpo. E agora a gente meio que volta algumas casinhas nesse jogo, mas nos mantemos otimistas, só que com o radar ligado em relação a essa probabilidade de intervenção novamente nos preços, intervenção de repente no Banco do Brasil, porque aí se torna uma ingerência total por parte do governo. E aí você fala, mas o que isso prejudica? Prejudica muito, não só a credibilidade que tem o governo, mas também os caras olham lá de fora e falam, não vou colocar dinheiro no Brasil não, porque olha o país, olha o que eles estão fazendo, o presidente faz um ato desse, aí não vai dar para confiar no país desse. Então gera uma crise, obviamente, de falso liberalismo e de confiabilidade, o que é mais difícil de conseguir, não só na nossa relação, mas de geral é a confiança do investidor estrangeiro. Então a gente tem que seguir firme e forte aqui do lado de cá, acompanhando sim detalhe por detalhe de toda notícia que tiver, porque o mercado financeiro acaba vivendo também de muita notícia, na verdade, notícias acabam mudando de repente o rumo. E o cenário base, quando é mudado, aí a gente tem que começar a pensar em algumas coisas em relação à carteira de investimentos. Aparentemente só foi essa intervenção do Bolsonaro que causou tudo isso, mas como eu falei para vocês, vamos acompanhar no detalhe, para deixar todo mundo muito bem informado e que a gente do lado de cá consiga ajudar sim vocês a cuidarem melhor o dinheiro de vocês e dar aquela segurada quando tem que segurar, mas principalmente esclarecer o que está acontecendo no mercado financeiro. E vamos esperar março para ver como vai ser esse mercado, se vai ter de fato essa intervenção, se não vai ter. Como foi para vocês, ainda a gente continua muito otimista, porque o Brasil sofreu muito, na verdade, então não é muita esperança e tudo mais, mas sempre que a gente fez tudo errado até agora, então a gente espera que melhore. Fora isso tudo, Bolsa Brasileira também ainda não andou, a gente teve esse ralizão, mas foi muito puxado por algumas empresas que são boas, são a maior parte do índice, os grandes bancos, Petrobras e Vale, basicamente. Então, teve essa guinada, mas muitas empresas ainda ficaram para trás. E aí a gente tem hoje também, como falei para vocês no começo, uma grande diversificação internacional na carteira com os fundos internacionais. Então, hoje a gente vai fazer a alocação em fundos internacionais, parte focada em Brasil, porque ainda não andou, e tem muita coisa para a gente olhar em relação a pós-fixado e inflação também, tá bom? Então, esse foi o fevereiro do nosso país, espero que março seja muito melhor. Conta aqui para mim, você que dá diagrama aí, conta pra mim como é que você tá em relação à perspectiva futura, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado, meu nome é Denis Meabara, vamos investir esse dinheiro da melhor forma possível, tá bom? Tchau, tchau.